Tá? Tranquilo. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estamos aí hoje na lição de número 11, né? E é uma lição que nos direciona de uma maneira a nós refletirmos acerca de nós mesmos, de olharmos para nós antes de fazermos juízo, né, das pessoas. Que nós vamos observar na lição que aquilo que eu faço juízo das pessoas é aquilo que está em mim também. Não é, pastor Machado? Eu julgo um irmão, eu faço juízo da irmã Celestina, e será que a minha situação não é pior do que a dela, ou do outro irmão, ou de qualquer outra pessoa? Então é muito sério, irmãos, esse negócio de julgar. O próprio Senhor Jesus vai nos trazer aqui e nos dizer que não julgueis para que não sejais julgados. A relevância do discernimento. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, acerca da diversidade de dons, está lá o dom do discernimento. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ele cita aí o discernimento como um dom. Interessante, eu estava observando, quando as pessoas vão procurar ter um dom, ele quer ter dom de profecia, mas nunca fala desses. Discernimento é um dos principais dons, que está relacionado aqui em 1 Coríntios, capítulo 12. E se nós não tivermos o discernimento, irmãos, vai ser difícil nós convivermos com as pessoas. Porque você vai ver santidade em você e não vai ver no outro. No outro você vai ver só maldade, ruindade, e às vezes essa maldade, essa ruindade está dentro de nós. Então, é muito sério isso aqui, sobre o julgamento, quando ele fala aqui, que nós devemos ensinar a discernir entre o certo e o errado. Às vezes o errado é nós e o certo é o outro, e nós queremos inverter a situação. Ou queremos, não, a maioria das vezes, né? Nós fazemos essa inversão, essa inversão de fazendo juízo, né? Valores aí, mudando os valores, querendo trazer os valores para nós e as inverdades para o outro. Então, irmãos, é algo, essa revista ela é tremenda. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 12, a relevância do discernimento. E quando ele diz aqui na verdade aplicada, precisamos da constante ajuda do Espírito Santo para agirmos e nos relacionarmos com discernimento e equilíbrio. Para nós, o Espírito, né? Precisamos ter a ajuda do Espírito Santo para agirmos e nos relacionarmos com discernimento e equilíbrio. Discernir e equilibrar. Às vezes, eu olho para a pessoa, nós olhamos para o irmão, sabemos daqueles erros, e às vezes nós não olhamos para nós fazemos um julgamento sem equilíbrio, sem discernimento. O equilíbrio é nós olharmos para nós e pensar, será que eu sou melhor do que o irmão? Será que isso que ele está fazendo eu não estou cometendo pior? Isso acontecia lá com os fariseus. Às vezes nós estamos aqui e temos uma aparência de santo, por fora, né? Como se diz aquele ditado, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Irmãos? Então, nós devemos ter o Espírito Santo para nós agirmos com
nos nossos relacionamentos com discernimento e equilíbrio. E às vezes é isso que está faltando em muitos de nós. Nós julgamos, nós falamos, nós precipitamos, às vezes, naquilo que nós vamos falar, naquilo que a nossa boca vai falar, nós precipitamos, nós não paramos, não meditamos, né? Não pensamos antes de falar, e às vezes nós jogamos palavras, e aquelas palavras vão ferir a pessoa. Às vezes não é nada daquilo que nós pensamos, mas nós fazemos um mau julgamento. E às vezes, quem precisa ser julgado somos nós. Aleluia. E aqui no versículo 10, eu quero ler, diz assim: e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos. Esse discernimento cabe aqui nesta lição desta manhã também. Discernir é um dom. E às vezes nós passamos de lá, queremos só aqueles dons, né? Que as pessoas veem, olha ali, ele tem um dom de cura. Ele tem um dom para orar e expulsar os demônios, irmã Celestina. Agora tem gente que tem o dom de discernimento, sabe como? Discernir aos próprios olhos dele, aquela pessoa Isso. aquela pessoa está errada, É. eu avisei, eu disse. Eu falei. Deus está me mostrando, Deus está me usando. Faz muitas das vezes para aparecer, né? Ainda joga as palavras dizendo aquilo, como você falou aí, tal, eu avisei e tal. Não. Você falou, fica calado, não precisa você ficar, como se diz, a palavra certa aqui é batendo palma, soltando foguete, não. Fazendo propaganda daquilo, não. Nós não precisamos fazer propaganda. A nossa propaganda é o nosso comportamento, é o nosso discernimento, é o Espírito Santo habitando em nós para que nós tenhamos equilíbrio nos nossos relacionamentos. Se nós não tivermos o Espírito Santo e o discernimento do Senhor, não tivermos o dom de discernir, nós vamos fazer isso que a irmã Celestina falou. Tá vendo? Eu te avisei. Eu falei, olha, irmãos, eu avisei ele. Ainda faz isso ainda. Então, nós devemos ter o cuidado. Lá nas leituras da semana, lá na segunda-feira, diz que o Senhor vê o coração do homem. Ali ele está retratando quando foi a escolha, o Senhor chama Samuel e manda ele escolher entre os irmãos ali, um que vai ser rei. E de repente entra um Eliabe lá, bonito, formoso, né? Aí ele, acho que é esse aí. Aí o Senhor chama a atenção: Samuel, você vê o que está fora, mas eu estou vendo o que está dentro do coração. E é isso que faltava nos fariseus. Eles não tinham algo dentro do coração. O que eles queriam eles só tinham o exterior. E às vezes é isso que nós estamos demonstrando. Eu olho para o pastor Machado e vejo só por fora, mas o Senhor está vendo o que está lá dentro do coração. Às vezes eu estou julgando a aparência dele, mas o Senhor julga o interior. Ele vê as intenções do nosso coração. Então, irmãos, nós devemos ter muito cuidado nesta parte aí também. O primeiro ponto da lição nos fala sobre discernindo o certo e o errado. As mesmas características que nos aborrecem nos outros são a que temos. Irmãos, aperta nós, né? Isso. Exatamente. O que você tem, você projeta no outro. Você está querendo tirar de você e jogar no outro. Você está se esquivando daquilo que você tem, daquilo que você achando que o Senhor não está vendo.
Não adianta nada eu fazer isso. Eu faço isso aos olhos da igreja, aos olhos dos meus amigos, aos olhos da minha família, aos olhos da sociedade e perante Deus. A sociedade pode olhar para mim, nossa, mas o Toninho, que excelente pessoa, que pessoa maravilhosa. E lá dentro? Eu estou esquivando daquilo que o interno, né? Às vezes eu não estou cuidando. Isso aí, irmãos, podemos falar de enfermidades da alma. Enfermidades que existem lá dentro, e às vezes nós não buscamos a cura para elas. Até domingo foi falando sobre, né, isso aqui. E pode até aplicar na lição de hoje também. Então é muito sério, irmãos. As mesmas características que nos outros nos aborrecem, são as que temos. Apertou, irmão Joel? Aí nós voltamos lá para o texto da Santa Ceia, né? Examine-se o homem a si mesmo. Será que nós temos nos examinado? Estamos nos examinando todos os dias? Às vezes você está aborrecendo a pessoa e acha que é ela que está te aborrecendo. Aí nós estamos fazendo uma inversão de valores, né? Como eu já disse aqui no começo, na nossa introdução. Aí no ponto 1, não julgueis. Jesus dedicou um espaço considerável para condenar os líderes religiosos por sua hipocrisia, que os levava a uma aparência externa de justiça para serem elogiados pelas pessoas. Uma aparência externa de justiça. Eu estava observando esse texto, e é algo muito sério isso aqui também, irmãos. Uma aparência externa de justiça para serem elogiados pelas pessoas. É muito fácil pastorar, para você ganhar elogio, né, da igreja. Chega aqui, está tudo bem, nossa. E lá dentro? Externamente... Não julga, muito pouco. Julga segundo os meus olhos, né? Segundo aquilo que eu estou vendo. Mas segundo o julgamento de Deus, irmãos, é diferente. É como lá em Mateus capítulo 6, fala lá do dar esmolas. Eles eram craque nisso aí. Eles eram especialistas nisso aí. Chegava aqui na igreja e falta pegar o microfone. Ó, irmãos, eu vou dar tanto de oferta para fulano. E a oferta interior, como que ela está? Como que está a minha oferta diante de Deus? E eles faziam isso, irmãos. Lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1, o Senhor narra exatamente isso aí. Sobre dar esmola, aparecer, querer aparecer. Olha, eu dou tanto de esmola, eu dou tanto de dízimo, eu dou tanto de oferta lá na igreja. Hoje uma pessoa estava na rua e eu dei tanto de esmola para ele. Perante os irmãos, você vai ficar, nossa, mas que montoninho bonzinho é esse, né? Ele ajuda muito na igreja. O que adianta, irmãos? Eu ajudar tanto na igreja, querendo para aparecer, eu não estou ajudando a mim mesmo diante de Deus. Então, não julgueis. A Bíblia diz que com a medida com que você mede, você será medido. Então nós devemos observar isso aí, irmãos, na hora de julgar, na hora de fazer algo, né, querer falar algo de uma pessoa, vamos nos examinar.
Vamos ver se a minha medida realmente está certa. Porque com a medida com que você faz, você vai ser medido também. E não vai ser medido pela igreja, pelos irmãos, por outra pessoa, não, vai ser medido por Deus. Porque Ele, que Ele diz lá em 1 Samuel, Ele vê a intenção do coração. Ele conhece a intenção do meu coração. Enquanto eu não sei a intenção do coração do pastor Apso, do pastor Machado, dos irmãos da igreja, mas o Senhor sabe a intenção de cada coração, de cada vida, de cada um de nós. A intenção externa, essa é tranquila, né? Para aparecer, para ser visto, mas não é isso que o Senhor quer de nós. Aí lá mais na frente ele diz, a questão aqui é saber como lidar com o julgamento, quais os critérios e em que medida se deve usá-los. Você pode até falar, pode até julgar, aconselhar, mas você deve ter critérios para isso. E às vezes nós malhamos a pessoa, nós falamos sem nenhum critério. Inventamos, vamos dizer assim, às vezes inventamos algo do irmão. Fazemos julgamentos sem aquela pessoa ser aquilo que nós pensamos. Igual eu digo, às vezes nós fazemos isto para disfarçar aquilo que nós temos, para encobrir os meus erros, para encobrir as minhas falhas. As falhas estão em mim, não está na pessoa, não está na igreja, não está no irmão, está em mim. Então, irmãos, não julgueis. Isso é muito sério. Neste contexto, Jesus está nos alertando quanto à importância de distinguir entre o certo e o errado. Ele nos chama a atenção para isso. Paulo ilustra esse ensino escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Por favor, alguém lê para mim. E depois os versos 17 ao 24 de Romanos 2. Também. Romanos 2, 1. Portanto, eis inexcussíveis quando julgar o homem quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas fazem o mesmo. Olha aí, irmãos. É muito sério, irmãos. Portanto, és inexcusável. Eu estou me esquivando, eu estou, me isolando, eu estou falando que eu não tenho, mas eu tenho. Quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, por que te condenas a ti? Por que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas? Por que nós não condenamos a nós mesmos naquilo que nós estamos julgando? É o que ele está dizendo ali. Naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Olha, irmãos, isso é muito, nos aperta bastante. Quando eu estava meditando para esta lição, eu pensei, não precisa de ficar lendo a revista, basta nós lermos os textos bíblicos, que ele nos esclarece, irmãos, algo tremendo, pastor Machado. Fica só com os textos que está aqui, que o escritor, ele nos traz essa revelação, ele nos traz esse ensino. Agora o versículo 17 ao 24, do mesmo capítulo, Romanos 2. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guias do cego, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensina a outros, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras?
Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfêmia entre os gentios, por causa de vós. Fala o que sobre isso aí, irmãos? Está muito bem esclarecido, né? Eles faziam tudo, irmãos. Eles ensinavam, eles iam nas praças, eles faziam tudo. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Está falando conosco hoje, irmãos. Isso é o que? Falta de nós discernirmos a palavra, de nós discernirmos aquilo que nós estamos praticando, que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Isso é muito sério. Às vezes nós estamos fazendo algo e estamos blasfemando o nome de Deus. Isso é falta de quê? De discernimento. Falamos uma coisa e fazemos e agimos diferente. Praticamos algo, mas na realidade o resultado está sendo outro, é o que está dizendo ali, é o texto. Ensina a criança, ensina as pessoas, pratica a lei, tal, mas tudo externamente. Aleluia. É muito sério, irmão, essa lição é maravilhosa. Então Paulo chama a atenção aqui e diz que eles julgavam o gentio, mas que fazia a mesma coisa que ele. Fazia do mesmo modo. Quem julga será julgado, ponto 2, 1:2. A exigência de Jesus aqui é que seus discípulos não sejam inclinados a julgar e a censurar. Era só para os discípulos? Quem aqui não é discípulo? Eu sou discípulo. Você é discípulo? Ele exigia, a exigência de Jesus aqui é que seus discípulos não sejam inclinados a julgar e a censurar. Censura. Você está agindo de uma forma e eu estou censurando aquilo que você está fazendo. É uma censura, é censura. Você está falando uma coisa, o governo censura alguma coisa. Na época da ditadura, tinha certas músicas que não poderia, porque era algo que ia contra a tua vontade. Aí você censura. Tira. Eles faziam isso, não proibia. Os caras iam lá, faziam uma música combatendo ele, combatendo você, falando contra você. Você censura. Da vontade dele. Aquilo que me serve, tranquilo. Aquilo que é favorável a mim, vocês podem falar, mas se falar alguma coisa contra mim, eu não aceito. Censurou. E às vezes nós censuramos, né? Às vezes a pessoa vem nos falar algumas verdades, mas por causa do nosso exterior, como nós queremos ter uma aparência brilhosa, bonita, maravilhosa, eu não aceito o pastor Abel chegar em mim e falar: irmão, o irmão está agindo assim, parece que não está certo, segundo a Bíblia não é bem assim. Aí eu, que é isso, irmão? Não, eu não aceito isso não. Pois não. Mas e se eu, por exemplo, for fazer uma exortação, chamar a atenção do Senhor, mas aí eu estou fazendo aquele negócio errado também, eu estou cheio de imperfeição, denigrindo a imagem do próximo, sei lá, eu estou com a ficha suja. Isso. E quero chamar a atenção do Senhor. Qual seria o posicionamento do Senhor nesse momento? O meu posicionamento é o que está ali na revista, irmão. Eu estou te censurando, eu estou te julgando para esconder aquilo que está em mim. Eu estou praticando talvez pior do que você, mas
como eu quero disfarçar aquilo que eu aparento ser, aí eu não aceito. Mas aí eu ficaria incomodado, por exemplo, suponhamos que eu vou chamar a atenção do senhor, mas eu estou com a ficha suja. Isto. Aí eu, no lugar do senhor, o que o senhor faria, por exemplo? Ia aceitar de cabeça baixa ou ia contra-argumentar, ia questionar a minha palavra, a minha exortação, entre aspas? Irmão, isso aí é algo, realmente, agora você fez um questionamento legal, interessante. Aí é onde entra as divergências, né? Às vezes entre um irmão e o outro, e onde o irmão às vezes para até de conversar, de falar com o outro. Eu querer rebater aquilo que você está falando. Às vezes eu estou na mesma situação sua. Às vezes você está me chamando a atenção e está na mesma situação. Às vezes a minha situação, mas o ser humano, o eu, não aceita. Às vezes não quer aceitar. E às vezes na hora de contra-argumentar é onde surgem as discussões, as brigas, as divergências, as desavenças entre irmãos, por causa disto. Agora, quando a pessoa está vendo que eu realmente estou errado, e se eu vejo algo no irmão que está errado, e eu não estou praticando aquilo, eu posso chegar no irmão, segundo a palavra de Deus, né? Fala lá, olha, chama o irmão, conversa com ele, né? Tenta ganhar ele. Aí, se ele não aceitar, o que nós devemos fazer? Chama um ou dois da igreja, outros irmãos, vai lá e conversa com ele. Então, o meu contra-argumento tem que ser isso aí. Não eu querer bater de frente, o irmão não aceitou, então eu vou convidar outro irmão, vamos lá conversar com o irmão Apsa. Ô irmão Apsa, vamos lá conversar com o pastor Toninho, que ele não está aceitando o que eu estou falando, e eu estou vendo que ele está assim. Aí chama outro irmão. É mais fácil de... né? Eu não sei se eu respondi, se está dentro daí do que o irmão questionou. Pastor Toninho, Pois não? vamos só ler um versículo bíblico, está em 1 Coríntios, no capítulo 5, o versículo 12. Coloca na versão da linguagem de hoje, ela esclarece bem esse fato aí. Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará, mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Está fazendo uma pergunta, será? Como dizem as Escrituras Sagradas, expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Palavra dura, né, irmãos? Pastor Toninho, só completando o que o Absa levantou aí, a gente tem que separar o que é julgar e o que é exaltar, né? Porque às vezes exortar, que às vezes a gente tem que corrigir o irmão, mas não da gente. A gente tem que usar a palavra para corrigir ele. Porque são coisas diferentes. Eu estou julgando, eu estou levando um julgamento meu em relação ao irmão. E está exortando. Eu estou pegando a palavra de Deus e ensinando para ele que aquilo que ele está fazendo está errado. São pontos diferentes. Eu não vou estar julgando ele, vou estar mostrando para ele o erro dele. Porque do momento que nós fugimos do direcionamento da palavra, aí está sendo um julgamento pessoal. Aí muito bem que o irmão trouxe aí, julgar e exortar. São coisas assim, parece bem parecidas, mas são diferentes. É julgar e exaltar. Você está vendo que o irmão, que ele está errado naquilo, você não vai julgar ele, você não vai condenar, irmão, você não, você vai exortar, irmão, segundo a palavra de Deus, vamos agir assim que vai ser melhor. Agora e o julgamento, quando nós fazemos um julgamento da pessoa, o que se faz? O que os judeus faziam? Eles proclamavam, eles distribuíam para toda a congregação, vamos dizer assim, eles falavam para todo mundo sabia, aquele irmão lá, aquele fulano de tal, está fazendo isso. Exatamente, soltava
fogos, né? Batia trombeta, tocava trombeta em relação a isso. Então o Senhor nos chama atenção nesse julgamento, para que nós não venhamos a cair nesse julgamento de tocar trombeta acerca do seu irmão, acerca do irmão, porque às vezes aquilo que ele está cometendo, eu estou cometendo pior. E eu não quero que toque trombeta a meu respeito, mas eu estou tocando trombeta a respeito do irmão. Irmãos, não é fácil não, isso é difícil. Hein, pai? Pois não? O que o povo pensa hoje é porque eles pensam que a gente está mandando eles para o inferno. Isso. Só que a gente está, às vezes a gente tem que levar dentro da palavra. Se a gente está levando dentro da palavra, a pessoa tem que entender, né? Se ela não entender, porque está exatamente, está com a trave, está com o argueiro no olho, né? Então, irmãos, nós devemos discernir, foi muito bem abordado aí sobre você julgar e você exortar. Pastor. Pois não? Pastor, aí complementando também, eu não sei se é exatamente o exemplo que o Absa tinha dado, quando a gente fala da pessoa tá com a trave no olho e tirar o cesto do outro, a Bíblia ela traz uma orientação para essa pessoa de correção. Agora, se eu sou a pessoa que está com um cisco no olho, tem um irmão que pode estar com a trave no olho dele, se ele vem me corrigir, eu, seguindo a Bíblia, eu deveria, sim, buscar me corrigir, independente do erro dele. Isso. Independente do que ele tem. Ele pode estar errado, ele pode estar criando um próprio jugo sobre a cabeça dele perante Deus, mas eu, como um cristão, sendo exortado, sendo corrigido, eu posso buscar na Bíblia me corrigir do meu erro. Porque quando fala lá, na lição mesmo, vai falar sobre o cisco e a trave, o argueiro e a trave no olho. Interessante que ambos não enxergam direito. O que está com a trave e o que está com o argueiro. Se eu vou condenar o irmão que está com a trave no olho, o argueiro está no meu olho, eu não estou enxergando direito. E aí vice-versa. Então nós devemos ter esse cuidado, que às vezes você está só com o cisquinho, mas está te impedindo de enxergar direito o que está com o outro que está com a trave. Quer dizer, a visão dos dois, ela está embaçada, quase que da mesma forma, do mesmo jeito. Então, irmãos, isso é interessante essa lição por causa disso, que eu estou julgando o irmão, ele está só com o cisquinho. E será que eu estou enxergando direito? Tem uma trave, mas eu estou vendo o cisquinho dele, e ele lá com o cisquinho, ele está vendo a trave no meu olho. Quer dizer, a visão dos dois está todas as duas embaçadas. Então, na hora de julgar, nós devemos saber, será que o cisco não está me atrapalhando eu ver o irmão lá, não? Ou a trave, né, tão grande, eu estou vendo o cisquinho lá no olho dele. A gente tem que olhar para a gente primeiro, né? Exato. Se tiver com o mesmo erro do irmão, faz igual o pastor Juvenil fala, dá marcha ré. Dá marcha ré. Aí eu falo, dá um chute na hipocrisia, chega no irmão e fala, irmão, nós estamos errando nisso aqui, vamos mudar? Acho que é bem melhor, né? Toninho, é bem melhor. Voltando o versículo que o pastor Aldemiro citou, por favor. 1 Coríntios. Só vou dar essa participação, vou ficar calado. Não, pode participar, eu gosto dos irmãos participando, né? Nos faz abrir mais leque da lição. A lição, ela vem trazer para nós uma forma de convivência entre os irmãos, não é isso? A igreja, como se comportar diante dos problemas atuais hoje, né? A gente está falando de discernimento. Quando a gente coloca esse versículo aí, fala claramente, expulse do meio de vós esse homem imoral. Isso. Quem é que tem o poder, o discernimento, para falar que esse homem é imoral? Quem é que julga? Exato. Né? Então, aí está um certo antagonismo, né? Isso. Duas ideias que, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba sendo desevangelizado. Porque o amor, né? Porque Deus, ele nos olha com um olhar de amor.
Isso. Né? O que levou Jesus a morrer na cruz foi esse homem moral aí. Exato. Mas Né? E quem está sobre ele? O Exato. líder espiritual dele. O que acha? Porque hoje em dia tem muito mimimi. Isso. Às vezes o pastor vai corrigir alguém, né? E aquela pessoa que está sendo corrigida, ela não tem discernimento. Não tem. E quem é que tem que ter discernimento? Alguém tem que ter. Isso. Alguém tem que saber como agir. Como a agir. gente não pode perder ninguém, irmão. Não, não pode. Não pode perder ninguém. É o que eu disse lá no começo, né? Para chegar até esse ponto, desse texto aí, você tem que primeiro, você conversa com o irmão. Se você não convencer ele do erro, do pecado dele, chama 1, 2 ou 3 e vai lá e conversa com ele. E depois de tudo isso aí, se ele não se converter do seu caminho, aí leva ele à igreja, ao conhecer. Mas não sai tocando trombeta, não. Não sai tocando, não, que às vezes a igreja fica sabendo antes do pastor. Às vezes você vai lá, conversa com o irmão, de repente eu chego no outro irmão e falo, o irmão lá está agindo assim, assim, assim. A hora que eu vou conversar com o pastor, adiantou. O irmão já foi julgado, já foi condenado. E nós temos uma resposta clara lá em Romanos capítulo 14, o versículo 10 diz assim, até o versículo 13, mas tu, por que julgas teu irmão? Está fazendo uma pergunta. Ou tu, também porque despreza teu irmão? Outra pergunta. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Olha aí, a lição nos traz isso aí. Antes de julgar, olha para ver se você não está na mesma condição dele. Porque julgas teu irmão, porque condenas teu irmão, porque falas mal do teu irmão, porque todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. É Ele que vai julgar. E Ele não vai julgar nem a aparência, não, irmãos. Ele vai julgar o interior, que Ele conhece. Pastor Toninho. Pois não, irmão. Estava ali falando com a pastora Celestina. A nossa construção da nossa igreja, colocar aí, pentecostal, ela foi criada, ela foi gerada, não nessas linhas, nessas vertentes. A vida inteira, ela nunca se preocupou com o discernimento de espírito. Nunca se preocupou. Porque para eles sempre foi muito movimentos, profecias e tantas outras coisas. Hoje, quando nós ouvimos falar sobre dom de discernimento, eu vou falar por mim, eu me remeto muito lá, voltando às igrejas tradicionais, luterana, presbiteriana, que eles têm esse zelo e esse cuidado, porque não é de qualquer forma que você pré-julga alguém. A palavra do Senhor nos dá respaldo bíblico para que nós façamos isso de acordo à Escritura. Isso. Pelos reflexos daquilo que Ele transmite. Porque se você está em Cristo, você vai refletir coisas de Cristo. Coisa de Cristo, exatamente. Então, hoje o que nós pensamos de discernimento? Nós não estamos preparados, eu vou dizer geral, nós não estamos preparados para receber aquilo que a Ivone falou, uma exortação. Porque dependendo da exortação, eu vou olhar como o Senhor até está relatando, né? Ele está me olhando porque também ele faz. Exato. E o Senhor, às vezes a conduta do ser humano, e o Senhor não tem homens de Deus hoje, infelizmente, com autoridade, para que realmente seja a boca do Senhor na vida de pessoas. E aí o Senhor usa aqueles que muitas das vezes, os próprios ímpios, para nos exortar. Isso. E aí nós muitas vezes falamos assim, poxa, mas ele é desse jeito, mas Deus está trazendo, a história do barquinho, o cara está no meio do rio, lá no meio do barco, no rio lá, do lago, Ceará do mar, eu só vou sair daqui se Deus me mandar alguém. Deus mandou tanta coisa para ele poder sair dali e não saiu, porque não teve discernimento de espírito para realmente entender que era Deus que estava enviando. Exato. E nós, muitas das vezes, como cristãos, nós estamos num processo de aprendizagem, de crescimento. De que entender o que é dom espírito, os dons espirituais, para que serve,
né, os dons de língua, tanto que nós falamos, a vida inteira nós manifestamos isso, e hoje, quando nós queremos reter isso, nós não temos alguém para traduzir aquilo que está sendo feito, porque eles fazem isso. Se nós tivermos aí, acho que uns 3 dons principais: discernimento, sabedoria e conhecimento. Irmãos, se nós tivermos esses 3 dons, nós vamos agir segundo a palavra de Deus. E quando nós dissemos aqui, porque julgas teu irmão, porque faz isso, porque faz aquilo, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, para que eu vou julgar, para que eu vou condenar as ações do irmão? É Deus que os condena, não é nós, irmãos. Aquele irmão, aquela pessoa vai ter que dar conta de si diante de Deus, é individual. Mas o ser humano tem algo que, parece ter um bichinho, né, que fica cutucando, deve ter mesmo, né? Faz isso, vai lá. Mas quem que é esse? É o diabo, irmão, que está te cutucando para te levar para o inferno também. Ele não quer que só vá o fulano, não, ele quer que você vá junto com ele também. Você está condenando as ações dele e as suas são piores do que a dele. Aleluia. Então, Romanos 14, 10, né, nos fala aí: por que tu julgas teu irmão? Por que falas mal do teu irmão? Porque lá no interior, quem conhece, né, o interior só Deus. Então, quem julga, irmão, será julgado. Isso. Aqui no comentário do professor, quando julgamos uma pessoa, podemos fazê-lo exagerando os fatos, ou subestimá-los, e é difícil para nós encontrar o meio termo. Aqui fala de equilíbrio, de balança. Coloca na balança, coloca você, as suas ações, coloca o irmão na balança, coloca os pesos ali corretamente para ver se está tendo equilíbrio naquilo que nós estamos julgando, naquilo que nós achamos que nós devemos julgar. Porque nós não devemos julgar, nós achamos que devemos, aí vamos colocar no equilíbrio. Aquele irmão está fazendo isso. Aí você vai dar como diz o Eliabe, né, o pastor Juvenil sempre fala, põe uma marcha ré. Aí você põe uma marcha ré. Nossa, eu também já fiz isso, eu estou fazendo do mesmo jeito. Isso chama-se equilíbrio, equilibrar as coisas, irmão. Porque do momento que eu equilibro, que eu coloco um equilíbrio ali, aí eu não vou julgar o pastor Joel, não vou julgar ninguém. Minha situação, eu vou procurar me corrigir. Romanos 14, 1 fala bem isso que o senhor está falando, isso. pastor. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. É equilibrar, pesar, né? Não recebei em contenda ou sobre dúvida. Não tenha dúvida, recebe, mas tira todas as dúvidas, né? Pesa primeiro. Pastor Toninho. Pois não? Eu acho que a gente tem que levar muito em consideração o que a Bíblia fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso. Aquela coisa, quando a gente julga ou quando a gente pensa em julgar alguém, o que o nosso julgamento ele vai produzir na vida daquela pessoa? É vida ou é morte? Sabe, a prostituta, quando veio a Jesus, quando os fariseus trouxeram ela para ser julgada. Eles já tinham julgado ela. Exatamente. E a sentença deles era a morte, ainda queria pegar Jesus nisso. Eles estavam praticando o mesmo que ela, né? Aí quando Jesus lança sobre eles a responsabilidade, eu também fiz isto. Aí começa, a sair um por um. O julgamento de Jesus produziu vida. A mesma coisa é a mulher no poço, quando Jesus chegou nela, a samaritana. Jesus falou: você já teve 5 maridos e sabe que esse que você tem não é seu. Ele poderia ter condenado ela ali. O julgamento dele produziu vida sobre ela. E o nosso julgamento, não nosso, porque eu acho que a gente, como homens, a gente não tem direito de julgar.
É o que o Alexandre falou, o que o Eliabe falou. Quem julga é a palavra. É a palavra. O salmista fala, luz para os meus pés é a sua tua palavra. palavra. Eu posso mostrar essa palavra para o meu irmão. E ele vai analisar e vai ver se essa palavra é boa para a vida dele ou não. Amém? Isso. João capítulo 8, versículo 15, lá diz que nós julgamos segundo a carne. O nosso julgamento é esse, o autocontrole no julgamento. E nós não temos esse autocontrole. Porque o nosso julgamento sempre é, segundo João 8,15, é julgamento da carne. E o julgamento do Senhor é diferente. O julgamento nosso é o da carne. Então, para que eu vou julgar? Então, nós devemos ter esse autocontrole. Na hora de eu olhar para o irmão, né, pastor Machado, opa, e agora? Vou me refletir, vou observar as minhas ações, as minhas atitudes. Será que ela não está sendo pior do que o irmão? Isso é fazer autocontrole daquilo que você vai falar do irmão. E às vezes nunca falamos diretamente, às vezes falando para o outro sem o irmão saber. Aí entra aquela parte do fuxico, né? Aí hoje está fácil, como diz o pastor Juvenil, o fuxiqueiro hoje está na mão, né? Às vezes você nem viu o irmão, já começa, fulano lá está agindo dessa forma, tá fazendo isso e isso. A hora que o irmão ficar sabendo, o estrago já foi grande. E aí, quem vai ser culpado desse estrago? É o irmão que estava cometendo ou você que tocou trombeta, né? Aí vai tocar a trombeta antes da hora, pastor Joel. E na hora que a trombeta verdadeira tocar, nós não vamos ouvir. Aí entra aqueles, Senhor, mas eu fiz isto, eu fiz aquilo em teu nome, eu expulsei demônios, eu fiz isso, mas não quer falar, eu julguei o irmão lá errado e tal. Aí você não vai ouvir a trombeta de Deus. Mas por quê? Porque nós tocamos a trombeta a respeito do irmão muito antes. Aí a hora que vem o som da verdadeira trombeta, você não vai discernir, você não vai ouvir. Porque os seus ouvidos já foram tampados com o som da trombeta errada que você próprio tocou. Já ouviu quando você faz um barulho bem forte perto do seu ouvido? Não fica meio assim? E às vezes nós mesmos tapamos, né, os nossos ouvidos e nós não ouvimos a verdadeira trombeta na hora que ela vai tocar corretamente. Por quê? Porque nós estamos julgando, nós estamos tocando trombeta a respeito do irmão, sendo que o irmão não é devedor daquilo. Às vezes nós somos devedor, mas o irmão não é. Ele vai ouvir o som verdadeiro da trombeta, e aquele nós que julgamos segundo a aparência, vamos ficar de fora. É o que vai acontecer, irmãos. Então nós devemos ter muito cuidado a esse respeito. Pastor Toninho, olha o que Hebreus 5,14 diz. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O mal. Discernir o bem, mas também o mal. Às vezes nós discernimos só o que é mal, né? O que o irmão tem de bom, que tem de bem, nada. Só vem a nós, né? Só vem a nós, vosso reino, nada, nada, nada. E para completar esse ponto, ainda estou no ponto 1, já terminou meu tempo, a senhora Linda falou. Eu anotei tanta coisa aqui, mas lá no Salmo 34, versículo 13, nos diz o seguinte, a respeito disso aí ainda. Só para terminar esse ponto aqui e dar uma pinceladinha aqui no 2 e seguir. Ainda tenho 10 minutos, né? 5 minutos, sei lá. Salmo 34, 13. Está aqui. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Guardar a língua do mal. Quando nós assim agimos, guardamos, né? Irmãos, isso é muito bom. Interessante, é um dos menor membros, né, do nosso corpo, mas quando
ela entra em ação, irmãos, tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado. Lá em Tiago 3,10 também fala da mesma boca que procede o mal, ela também procede o bem, ela também fala o mal. É o que o pastor Joel, o irmão Joel já até citou aqui agora há pouco. Mesma boca procede bênção e maldição. Discernindo a natureza das coisas. Quando, até falamos aqui sobre o argueiro, né? Sobre a trava, que os dois enxergam, é a mesma coisa. Se eu tiver um cisco no meu olho, não vai atrapalhar só um. Eu vou ter que... Você viu que você esfrega um cisquinho no olho? E aí você não enxerga direito, o irmão está lá no fundo, né? Quem questionou isso aí sobre o argueiro foi o Alexandre. A visão fica ruim, quase que do mesmo jeito, né? Às vezes a que está com o cisco é pior do que a do argueiro, porque o argueiro não cabe lá dentro do olho e o cisco entra dentro do olho, né? Então a visão fica ruim. Então, irmãos, aqui ele nos chama a atenção, discernindo a natureza das coisas, o argueiro e a trave. Aí, pois ele vem no ponto 2, 1:2, falando sobre 2:1, vencendo a hipocrisia. A hipocrisia consiste em duas coisas. Primeiro, o hipócrita não reconhece o seu pecado. Olha o perigo aí. Estou te condenando, mas eu não reconheço, de jeito, de forma alguma. Pode entrar até naquele aspecto que você procurou aquela hora, né? O irmão fez o questionamento. Então, o hipócrita, ele nunca reconhece o seu erro. Ele está sempre certo. Está sempre certo externamente, que internamente, diante de Deus, não está. E o segundo ponto, depois, finge justiça ou interesse espiritual. Olha aí, irmãos, olha o perigo. O hipócrita, ele é perigoso. Ele é muito perigoso. Ele finge ter virtudes, ideias, sentimentos. Nossa, o hipócrita, ele é um verdadeiro artista. Ele chega aqui, ele faz acontecer. Ele finge ser espiritual, ele finge ser cheio do Espírito. Ou estou falando mentira, pastor Moraes? Não é isso o hipócrita? Ele não finge tudo isso? Aí exerce a função do discernimento espiritual. Exatamente, aí entra o discernimento, o dom do discernimento. E quem tem esse dom de discernimento, irmão, tem a obrigação de chamar a atenção, mesmo que esteja aqui em cima, ó, falando aqui, chamar a atenção, irmão, ó, por favor, você está acabando com a minha igreja. Ele está fingindo, irmãos, está pulando, ele pula, ele grita e tal, e muitos irmãos caem naquilo. Então isso é as virtudes do hipócrita. Fingimento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos a ter esse espírito de hipocrisia entre nós, de sermos fingidos. Que o Senhor, venha nos alcançar com a sua graça, com a sua misericórdia, e que nós possamos sermos vigilantes neste ponto, para não sermos alcançados por isso aí. Então, vencendo a hipocrisia, nós devemos vencer. Jesus usou o olho como ilustração para nos ensinar a ter uma perspectiva espiritual da vida, olhar as coisas com o olhar do Senhor, com o olhar de Jesus, como que se Ele estivesse olhando, nós também devemos olhar como Jesus olhou. Sermos misericordiosos, olhar como Ele olhou. Irmão, se nós agirmos assim, nós nunca vamos ter o espírito da hipocrisia em nossos corações. Aí, lá no ponto 2:3, o perigo de não ter discernimento. Nós já até falamos aí desse perigo de não termos o discernimento. Eu abordei o primeiro ponto, mas nós já atacamos quase os 3 pontos da lição. O perigo de não termos
o discernimento. Jesus preveniu contra uma completa falta de discernimento em relação às atitudes das pessoas para com o Evangelho. O Senhor exige discernimento adequado do bem e do mal. Lá nos textos de referência de Mateus capítulo 7, versículo 6, depois o 15, 23, vem falando sobre isso. A verdade não deve ser imposta aos rebeldes. Às vezes nós queremos impor a verdade às pessoas que não querem. E aí lá no final, no ponto 3 da lição, ele vai falar sobre isso aí, sobre as pérolas, sobre lançar coisas santas aos cães. Porque, já estou entrando aqui até no terceiro ponto, eu queria falar um pouquinho sobre isso, o meu tempo aí já está acabando. Quando ele fala lá de cães, de pérolas e de porcos, ele não está falando desse cão domesticado, não. Ele está falando do cão que existia lá na época, selvagem. E hoje tem muitos selvagens por aí. Às vezes nós estamos lançando a palavra de Deus para aquela pessoa, e ele não quer, mas nós continuamos insistindo. O que nós estamos fazendo? Estamos lançando coisas santas aos cães. Esse exemplo aí eu sei muito bem, porque eu tive um colega de trabalho desta situação. Só para exemplificar as ações desta pessoa, ele já faleceu. Um dia estávamos chegando para o trabalho de manhã na portaria lá do prédio do tribunal onde eu trabalhava, e chega essa pessoa lá. Tudo bem com vocês? Aí um colega falou assim: graças a Deus está tudo bem. Para quê? Esse homem quase derrubou o prédio. Que Deus que nada, e xingou aquele normão, sabe, lá na frente de muitas pessoas. Quer dizer, adianta você lançar. As pessoas debatiam com ele. Eu cheguei a dizer: gente, não adianta falar de Deus para ele, ele não aceita. Ele não aceita. É lançar coisas santas aos cães. Às vezes ele vinha conversar comigo, eu sabia conduzir as coisas, eu já sabia a natureza dele, então a gente conversava de acordo, né? Não confrontava, não queria, não ia lançar coisas santas. Então, isso aí são o que é? Cães selvagens. Às vezes, cães, não. Às vezes existem os cães por aí, mas tem aqueles cães que eles vão um dia aceitar a palavra. Você vai falar com cuidado, você vai falar com discernimento, com sabedoria, com conhecimento. É aí que ganha as pessoas. Agora tem aqueles que não tem jeito, né, pastor Machado? Aí é lançar. É como quando fala dos porcos. Você pode lavar o porco, de repente ele está lá lameando, né? Ou as pérolas aos porcos, também fala das pérolas. Muito bonita as pérolas, mas não serve, ele não vai sentir sabor nela. Ele não vai sentir sabor, para ele aquilo ali não vale nada. Então, assim, existem pessoas desta forma. Então, aonde entra aqui, irmãos, o texto, o tema da nossa lição, a relevância do discernimento. A relevância do discernimento no julgamento, a relevância do discernimento na hora de ministrar, na hora de pregar a palavra de Deus, tem que ter discernimento, para você não estar lançando aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, aos porcos, aos cães. Eu tinha muito texto para ler, o meu tempo já foi. Eu agradeço aqui, né, a atenção dos irmãos por esta lição desta manhã. Eu sei que a maioria leu, aprendeu em casa, e queira Deus que Ele tenha falado conosco, que nós possamos ter em nossos corações, cada dia, o discernimento da palavra, ter o discernimento. O último versículo,
Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, olhando para nós mesmos, né, para que nós não sejamos tentados. Entra aí o discernimento também. Agradeço a oportunidade por esta manhã, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Toninho. Lição muito boa. Muito bom os irmãos participando também. Queria aproveitar um minutinho aqui também, só complementar um pouquinho. Falando sobre julgar, né? A gente pegando do tópico 1, a Bíblia deixa bem claro quem é o juiz. Uma pergunta aos irmãos: quem é o juiz? Deus. Se nós nos colocamos na posição de julgar as pessoas, o que nós estamos fazendo? Querendo ser Deus, se colocar na posição de Deus. A gente sabe muito bem, a Bíblia deixa bem claro o que aconteceu com quem quis fazer isso, quem quis estar na posição de Deus. Então, é algo muito sério. Um segundo ponto, a gente até foi mencionado aqui, acho que foi o irmão Milvano que falou, a diferença entre julgar e exortar. Nós estamos aqui, o pastor Toninho falou muito bem, nós não podemos julgar, nós temos que estar sempre fazendo essa análise primeiro nós, para poder exortarmos aos outros. Mas hoje, se nós formos ver, existem muitos lugares, igrejas, pregadores, que estão esquecendo esse ponto e colocando toda a exortação como se fosse julgamento. Então, é sempre bom a gente estar atento a isso, para às vezes a gente também acabar deixar de exortar alguém com medo de julgar e a pessoa está indo para o buraco. Sim, às vezes, em vez de ser uma pessoa, ele está fazendo um julgamento com todo mundo ali e tudo está indo para o caminho errado. Obviamente, se um irmão tiver, igual eu falei, se um irmão tiver caído, estiver no buraco, a gente não pode estar ali com a pá, tampando, jogando terra por cima. Nós temos que ter a capacidade de exortar, tirar ele dali, mas é importante conseguir diferenciar isso, porque às vezes a diferença entre o julgar e o exortar, ela está bem próxima, está bem tênue. Então é muito importante, e daqui vem a conclusão, né? Quando ajustamos nossa visão de acordo com os ditames da palavra de Deus, os erros podem ser corrigidos, a forma de vida mudada, e aqui fala, dos tesouros repartidos àqueles que são confiáveis e dignos. Então, se nós estivermos cada vez mais alinhados à palavra, cada vez mais humildes, estava até conversando com o pastor Absa antes, né? A posição nossa diante da exortação é sempre da humildade. Então, nós como cristãos, sermos sempre humildes, nós estarmos cada vez mais próximos do Espírito da palavra, nós vamos ser capazes de levar a exortação, sermos exortados e continuar todos nós caminhamos juntos para o céu. Amém? Então, eu devolvo aqui para o pastor Miro para poder fazer o encerramento da escola. E aproveitando também, convido, né, os irmãos, próxima lição, estar juntos aqui, lição de número 12, chamado para decisão e compromisso, nossa penúltima lição desse trimestre. Amém, graças a Deus, a paz do Senhor, irmãos.